Olá, doutores, diretamente da FENALOL 2019. Aqui na área VIP eu encontro com quem? Ricardo Orsini, nosso companheiro de marketing jurídico, que está fazendo um trabalho brilhante em Goiânia, à frente na gestão de um escritório de advocacia. Conta um pouco para a gente como tem sido esse trabalho e como tem sido esse desenvolvimento. O Ricardo estava palestrando aqui mais cedo, eu tive a honra de assistir, e foi bem interessante ele colocando o case dele, principalmente na área de pesquisa. Então eu vou deixar ele falar um pouco para ele contar para a gente, para ele resumir para a gente como é que foi esse trabalho de enxergar a advocacia, como foi despertar, né? Enxergar, pesquisar e enxergar a advocacia pelo viés do olhar do cliente. Vou deixar aqui o Ricardo falando com a gente. Então, obrigado pelo convite aqui para estar com você, Daniela. Falei hoje na palestra desse trabalho pouco usual na advocacia, principalmente a advocacia de pequeno porte, que é gestor de marketing, né, num escritório pequeno. Geralmente, mesmo escritórios grandes, você tem a figura do gestor comercial, né? E a ideia da figura do gestor de marketing num escritório pequeno realmente é pouco usual, mas é uma coisa que eu acho que tem dado um resultado muito legal. Porque a gente pode, com a experiência que a gente tem no marketing, a gente pode ter o poder de decisão de implementar projetos mais ousados no escritório. Claro, sempre tendo cuidado com o código de ética, mas foi exatamente o que eu falei na palestra. O código de ética, ele na verdade ele não é um inimigo do advogado. Na verdade, ele traz já ali no artigo 39, o primeiro artigo sobre publicidade, ele já traz uma regrinha que é quase uma recomendação do que funciona em marketing na advocacia. Marketing informativo. Ou seja, o advogado hoje ele tem que assumir, além do papel de prestador de serviço jurídico, ele tem que assumir o papel de produtor de conteúdo para educar cliente. O advogado é um educador nato, é uma profissão intelectual, então assumir esse viés de educação do cliente é fundamental. E a gente implementou esse projeto chamado de marketing de conteúdo, né, no escritório, mas o primeiro passo de fato, pesquisar. Quando eu falo de informação, conteúdo, é um diálogo. Você está ali falando, tem um interlocutor do outro lado, é uma pessoa do outro lado. Não é um diálogo, não é uma conversa unilateral. E você tem que conhecer esse interlocutor para que o diálogo seja efetivo. Então, o primeiro passo do projeto foi pesquisar, entrevistar, sabe, conversar, bater papo com aquilo que a gente chama de persona, né, no marketing. Então, o escritório hoje está focado em servidor público, processo administrativo disciplinar e outras demandas de servidores públicos. E a gente foi conversar com o servidor público, sentar, bater papo, entender, principalmente servidores que já passaram por ações ou processos administrativos. E aí, como é que foi? Você conversou com o advogado atendeu bem? Quem te atendeu? Foi o advogado do sindicato? Você contratou um particular? Você pagou? Quanto você pagou? Pagou no horário inicial? Quanto que te cobraram do êxito? Depois que pagou, a comunicação com o advogado continuou fluindo? Você acha que faltou informação? Foi bem? A gente entender a dinâmica do atendimento, entender os problemas na perspectiva do cliente. Porque entender o problema na perspectiva do direito, o advogado técnico, né, o advogado competente dá conta. Mas isso é o que eu acho que faz a diferença. Não tem advogado do ponto de vista técnico, ele pode ser o melhor do país, que ele não vai conseguir fechar um contrato tão bem quanto um advogado que entende o problema na perspectiva do cliente. Né? Conexão, a palavra-chave é a conexão, né? Conexão, exatamente. Tanto que a estratégia do escritório passa muito mais por escrita de artigos do que vídeos. A gente acreditava que essas hipóteses de marketing que as pessoas vendem como se fossem verdades absolutas. Né? Hoje em dia o que engaja é Instagram, hoje em dia o que engaja é vídeo. Tanto o Instagram não foi a ferramenta não foi o canal que a gente encontrou para dialogar com essa persona, com esse público, quanto o conteúdo escrito, em vídeo também não colou. O conteúdo escrito teve uma aderência muito maior, você entendeu? E aí nessa escrita, conexão era a palavra-chave. São artigos que não têm um viés técnico, pelo contrário. A gente sempre começa tratando da dor do servidor público que enfrenta ali um processo administrativo como forma de perseguição. Então a gente fala muito de perseguição no serviço público, a gente fala muito de
abuso de autoridade, né, que é uma palavra que está na moda, mas abusos que são cometidos no processo administrativo e até erros formais básicos, né, na instauração do processo. A gente fala sobre isso porque o servidor sofre com isso. E é falar desse sofrimento do servidor que gera conexão para, num segundo momento, você começar a trabalhar o problema jurídico propriamente dito e ofertar uma solução possível para o problema dele. É sempre lembrando também que é uma questão ética, né? Nunca prometer resultado, a gente não tenta fazer a captação do cliente por meio de conteúdo, então não tem aqueles gatilhos do tipo agende uma consulta gratuita, ou ligue agora e saiba dos seus direitos. Não precisa, sabe? A captação realmente é indispensável. O grande objetivo do processo é gerar autoridade. E aí o que eu falei na palestra, o cliente que vem pelo conteúdo, ele vem muito mais preparado e assim, ele vem muito mais engajado e tendo no advogado que produziu o conteúdo um fã, você entendeu? Muito mais do que o cliente de indicação, que no nosso caso, ele é um cliente mais desconfiado, ele barganha mais, ele reclama, ele chora mais, você entendeu? Então, o que muita gente fala, o melhor cliente que tem é o de indicação. No nosso caso, o melhor cliente que existe é o que vem pelo conteúdo. É curioso, você falou uma coisa interessante, que assim, que os modelos não existe copia e cola. As pessoas reagem, a depender do mercado, de forma diferente às mídias diferentes. E eu tô colocando isso porque é muito comum, sobretudo no Instagram, a gente ouvir receitas de bolo de todo mundo. Mas eu faço assim na minha advocacia. E é preciso, eu quero que você fale um pouco sobre isso. Eu preciso entender que os mercados não são iguais e que as pessoas não são iguais e são impactadas de forma diferente por aquele advogado. E existe mais de uma maneira de fazer isso. No meu canal, por exemplo, é um contrassenso. Dizem que as pessoas não gostam de assistir vídeos longos. Lá os vídeos curtos têm dislikes. Os vídeos longos é que o pessoal vai entender. Eu quero discutir um pouco sobre isso com você. Pois é. Primeiro, são as hipóteses. Marketing, a gente trabalha com hipóteses e não com verdades. Todo consultor, hoje em dia os blogueiros, né, o pessoal que tem dado recomendações de marketing na internet, tem que tomar esse cuidado, né? A gente tem hipóteses fortes, mas elas precisam ser testadas, porque cada advocacia é um modelo de trabalho, é um modelo de negócio diferenciado. Cada perfil de cliente vai ter uma aderência, então são muitas peças que são combinadas e isso precisa ser levado em conta. O exemplo que eu dei lá na palestra foi da questão do Instagram, né? A Instagram é a rede do momento para os advogados, mas quem segue dentista no Instagram? Quem segue escritório de arquitetura no Instagram? Quem sabe, a gente não segue profissionais liberais no Instagram, a não ser advogados. Da mesma forma, um servidor público ou um trabalhador, ele não vai seguir um perfil jurídico. Quando ele tem o problema, e normalmente o cliente... Ele segue o problema. Eu acho que é essa conexão que a gente precisa. Não é o profissional. Que assim, eu recebo muitas queixas, mas dizem que o perfil pessoal profissional é melhor do que o de escritório porque engaja mais. Aí eu pergunto, quem disse isso? Quem falou isso? Porque as pessoas que têm um problema, ela não é seu pessoal, ela não quer ver você ali na frente, tirando foto de bonito. Não é isso que as pessoas querem ver. Elas querem um conteúdo que esteja compatível com a dor que ela está sentindo naquele momento. Então, até para a produção de conteúdo jurídico, o pessoal tem que se desconectar do jurídico e ser mais humano. E é muito difícil, num primeiro momento, a gente teve que passar por um processo de descontaminação dos advogados. E é difícil, porque o advogado também, no dia a dia, ele tem que readaptar a linguagem para conversar com o juiz. E com o juiz é essa linguagem forense dura, né? Ainda que a gente também possa repensar certos maneirismos de linguagem do direito, porque a justiça brasileira hoje não comporta mais um peticionamento duro, tradicionalista, enfim. Os magistrados têm demandado mais objetividade e clareza, principalmente na parte dos fatos, da explicação dos fatos, mas é uma readaptação, porque para escrever para cliente a conversa é diferente. Então
Eu vejo muitas pessoas escrevendo, por exemplo, naquele site no Jus Brasil. A primeiro parágrafo está falando da jurisprudência ou da lei ou do histórico do instituto jurídico. Já perdeu a conexão. O primeiro parágrafo ele tem um objetivo fundamental de gerar a conexão emocional com o cliente. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, a introdução do texto é onde você vai tratar da dor do cliente. Porque senão ele não vai seguir a leitura, ou ele vai pular, ou ele não vai gerar conexão. Às vezes ele pode até ler o seu artigo, mas aquela conexão que gera autoridade do tipo, esse cara sabe o que eu estou passando. Esse cara sabe exatamente o que eu estou enfrentando. Se você não trata da dor do cliente, não vai gerar essa conexão. E aí quando você gera conexão, é aí que você tem aquele cliente que vai te procurar, seu fã. Doutor, é exatamente isso que você falou, eu quero fechar contigo. E aí até situações constrangedoras de um cliente que procurou a gente e ficou assim, assustado quando a gente falou que cobrava honorários iniciais. Ele falou, mas eu já tinha, antes de ver seu conteúdo, eu já tinha olhado advogado, ninguém cobrava honorário inicial, ninguém falou que cobrava, na verdade. Ele tinha a ideia de que no êxito ele não pagaria, que descontaria do que ele receberia, mas que ele não pagava, e aqui tem que pagar, e é caro. Aí a gente tentou explicar para ele que era assim mesmo, mas que ele vendeu a moto dele para pagar os honorários, porque ele queria fazer com um advogado que tinha feito o artigo que ele seguia, que é o Sérgio, né, que ele seguia. Ele falou, é você, não vai ser outro, você entendeu? Às vezes é até constrangedor esse nível de relação, que é muito parecida com a relação dos blogueiros com seus fãs. Né? É um nível de confiança e entrega muito grande. Como desenvolver essa copy? Olha essa pergunta técnica. Como é que a gente vai desenvolver essa copy de conexão? Eu sei que é difícil para o advogado que está acostumado a começar o texto falando da lei, da jurisprudência. E eu falo, olha, mesmo que você utilize o texto da lei para colocar nesse artigo, você já perdeu o cliente aí, porque ele já desconectou. Se ele não quer aprender o direito, ele não quer o professor de direito, senão ele estaria na faculdade de direito. Ele não quer isso. Ele quer alguém que entenda o problema dele pelo viés dele. Então, como começar a construir essa copy? Olha, acho que muitas vezes eu falo que hoje eu consigo escrever artigos em 10 minutos e 5 minutos para fazer revisão. Qual que é a técnica que você usa? Na verdade, não é muito a técnica. A questão é que eu não planejo o conteúdo. Eu escrevo como se fosse uma conversa que eu estou tendo com você. Eu escrevo o que vai passando na minha cabeça. Mas eu só consegui isso depois de muito tempo relacionando, ouvindo e entendendo o cliente, que no meu caso é o advogado. Depois que eu comecei a entender advogados, como é que ele enxerga o próprio negócio, como é que ele enxerga o próprio escritório, que tipo de perspectiva que ele tem com relação aos problemas que ele enfrenta na carreira dele, é que eu comecei a ter essa fluência. Então, na verdade, não é uma técnica de linguagem do tipo quais as palavras certas eu devo usar para convencer o cliente que eu sou uma autoridade. Não. Conheça o cliente. Se você conhece o cliente, você vai saber exatamente o que vai escrever. E aí passa por 2 momentos. Primeiro, ouvir os clientes que você já tem. E a gente, no geral, a gente não quer ouvir, né? Eu vejo muita gente reclamando, mas o cliente acha que eu sou psicólogo. Que ótimo que ele acha que você é psicólogo, porque numa conversa desse ele entrega dor, ele entrega problema, ele entrega a sua perspectiva, ele entrega a sua visão de mundo, e é exatamente isso que você precisa saber para construir essa copy. Mas para quem ainda não tem cliente, pesquisa. Quem diz, qual a regra no código que proíbe um advogado de entrevistar clientes potenciais sem vender? Eu sempre falo, você não pode captar cliente, mas entrevistado pode captar à vontade. Se o seu cliente é servidor público, vá numa repartição, agende com amigos que são servidores públicos. Se é empresário, vá em eventos de empresários e converse com os empresários. Eu aqui aproveito demais, né, o tempo para conversar com advogados e entender os advogados. Estou num evento de advogados justamente por isso. Então, se o seu cliente é quem mora na periferia, sabe? Eu sou um escritório de comunidade. Vá conversar com os populares, vai na rua, bate na porta. O interessante é você conversar para entender o quê? Qual o problema que ele vive, o problema jurídico que ele vive, como ele enxerga esse problema e que dores ele sofre por enfrentar esse tipo de problema.
Se você conversar aí com 10, 15 pessoas que sejam clientes potenciais do seu escritório, você vai ter uma vantagem com relação aos seus competidores, seus concorrentes muito grande, simplesmente por conhecer o seu cliente. Perfeito! Eu conversei aqui com o Dr. Ricardo Orsini, ele que está gerindo. O nome do escritório que você está gerindo? Sérgio Merola Advogados Associados, é um escritório de Goiânia, escritório de pequeno porte, com foco em serviço público e em alguns casos a gente também se posicionou para concurseiros, mas sempre no direito público, direito administrativo, para não perder o foco da estratégia, né? Perfeito, olha, uma modelagem de negócios que eu nem tinha mapeado. Eu apresentei no Júlio 7 modelos de negócio para as pessoas abrirem a cabeça e entender que não é só segmentação por área. Exatamente. Existem outras maneiras. Por perfil de cliente, né? Existem outras maneiras de se advogar e de você modelar negócios jurídicos. Que uma coisa é você se posicionar como autoridade e outra coisa é o funcionamento do seu negócio jurídico. Tem distinções aí. E ele está apresentando aqui hoje mais um modelo de negócios completamente diferenciado, diferente daqueles 7 que eu tinha citado. Bacana. Que bom saber. Não, bem diferente. Primeiro, pelo foco, pela preocupação em, digamos assim, em ter o cliente, o consumidor, o servidor público final, e além disso ter o cliente advogado, porque pelo que eu entendi você tem o cliente advogado também. Então é diferente, é um perfil diferente e não é o mesmo de perfil de rede. É um perfil que você capta o advogado e você o que ensina, como é que você trabalha. Não, na verdade são 2 negócios diferentes. O negócio do advogado é o negócio do treinamento. Né? Os treinamentos que a gente, inclusive, tem retomado agora com os advogados que, num primeiro momento, eram só advogados e viraram advogados marqueteiros. O Sérgio virou um marqueteiro, ele estudou muito sobre marketing, não abandonou a advocacia, é uma coisa que, aliás, ele faz questão de sempre frisar, né? Advogado tem que esfregar a barriga no balcão do fórum, ou seja, tem que estar ali no serviço de peticionamento, audiência, atendendo o cliente, mas ele também passou a estudar marketing para produzir conteúdo. E hoje ele tem uma copy super refinada, assim, ele tem uma ligação, uma conexão direta com o público servidor e ele consegue produzir conteúdo sem precisar de nenhum tipo de revisão, né? Ricardo, a gente tem visto, observado o mercado, cada vez mais os escritórios estão produzindo conteúdo em forma de produto jurídico mesmo. Então, eu falo de livro, de treinamentos para advogados e para clientes. Como é que você tem visto isso dentro do mercado de Goiânia, especificamente? Você fala de advogados que falam para escritórios que falam para escritórios. Escritórios que têm produtos jurídicos, que não são só advocacia contenciosa. Entendi. A Goiânia agora está passando por um movimento de renovação. A OAB de lá criou, né, uma comissão de inovação na advocacia, que tem muitas pessoas interessadas em marketing, em negócios. Então essa movimentação está sendo criada e eu acho que está mudando a cultura lá. Ainda é um estado muito conservador com relação à ideia de criar produtos jurídicos. A ideia de produto ainda ofende um pouco os ouvidos, porque dá a sensação de que o advogado está vendendo uma mercadoria. O produto jurídico não precisa necessariamente ser uma coisa que passe por mercantilização. O produto, na verdade, é uma uniformização de práticas e uma facilitação da comunicação do serviço com o cliente. Para a entrega. Inclusive, você nem precisa ter a coisa da precificação embutida num produto, que é a ideia que vem, né? Produto é como se tivesse o produto A, B e C. O A custa 5, o B custa 10 e o C custa 15 mil. Essa parte da precificação é um cuidado que a gente tem que ter de não embutir no produto. Mas toda essa padronização para facilitar a compreensão, né, o entendimento do cliente com relação ao que você faz, isso é fundamental. E tem espaços adequados para fazer isso. Você não vai fazer um panfleto de produto jurídico e sair distribuindo na rua. Mas no seu site você tem toda a liberdade para estruturar o seu serviço na forma de um produto. Para que o cliente entenda que existe um processo ali, que ele compreende, né, que ele consegue enxergar valor, para que ele procure você já enxergando esse valor.
Quando você simplesmente diz fazemos divórcio ou especialista em direito de família, especialista em família ou especialista em direito administrativo, o servidor nem sabe que o especialista em direito administrativo é o advogado que vai resolver o problema dele. Então, se você não tem produtos para comunicar ao servidor público, no geral você vai ter mais dificuldade na negociação, mais dificuldade no momento do fechamento, justamente porque ele não está entendendo exatamente o que é que você vai fazer. Né? Mas eu tenho sentido que Goiás está se abrindo mais para essas inovações, justamente pelo trabalho até da comissão da OAB, da ISIS, né? Não, perfeito. É uma coisa que eu tenho batido até na internet. Falei, pessoal, qual padrão de site de advocacia? Arrume as áreas de atuação, quem somos, e uma página de contato. Quando muito, tem blog. Aí eu pergunto, as áreas de atuação para um perfil leigo não comunica nada. Exato. O Eduardo Ketz, lá de Florianópolis, ele fez o contrário, né? Num primeiro momento, no momento em que a advocacia dele cresceu exponencialmente por conta de conteúdo, ele não fez site institucional, ele fez um blog. Se você digitava o endereço ketz.com.br, você entrava num blog. Lá no escritório a gente também tem essa estratégia. O escritório é blog. As pessoas, quando vão procurar a gente, tem um blog. Recentemente a gente fez também um site institucional também para validar essa hipótese de que um site bonitinho e tal. Mas o que gera visitação é o blog, é o conteúdo. As pessoas estão atrás de conteúdo. E se a gente pensar no site também como uma vitrine, tá? O conteúdo é uma vitrine muito mais bonita para o cliente do que o site fixo, né, estático, sem conteúdo. Né? Muito obrigado, Ricardo. Tá vendo que ensinamentos valiosos nessa tarde? Obrigada. Eu que agradeço. Eu sempre gosto de compartilhar conteúdo. Ótimo ter te conhecido aqui pessoalmente. A gente saiu, conversou. Eu acho muito legal esses encontros. A gente cresce muito com isso. Né? Um dia, 2 dias, cresce o que a gente não cresce às vezes um ano inteiro. Né? Verdade. É curioso que a internet, a gente pensa que não, mas a internet aproxima pessoas. Tem pessoas que eu já admirava, inclusive você, que seguia há anos, inclusive a gente já conversava pelo WhatsApp, e aqui chegou o momento da gente se conhecer presencialmente. Exato, eu acho bacana isso. Bom, doutores, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo. Até lá!